nossas vidas, amém? Que bom poder levantar nessa manhã, respirar, dizer que o Senhor me ama, Ele me deu essa nova chance, essa nova oportunidade de desfrutar desse dia. Queria convidar você para ficar em pé, dar um abraço na pessoa que está do seu lado, dizer assim, olhando nos olhos dela, o amor de Deus nunca vai falhar sobre a sua vida, amém? Declare isso na vida da pessoa que está perto de você. O amor do Senhor nunca falha. Ele é fiel. Aleluia. Vamos cantar e vamos...
nos permitir essa manhã tão maravilhosa, por esse dia de tanta liberdade, em podermos declarar que Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa salvação. Pai, muito obrigada, que a Sua presença seja real mesmo em cada coração nessa manhã e por todos os dias de suas vidas, Pai. Nós entregamos agora tudo em Tuas mãos, Pai. Nós colocamos tudo diante do Teu altar, Senhor. Declaramos, Senhor, que nada somos, que nada temos, Senhor. Se não vier do Senhor, Pai, quem somos nós, Senhor, para querer alguma coisa, para poder alguma coisa? Tudo vem de Ti e tudo voltará para Ti, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Nos colocamos nas Tuas mãos, com o nosso coração totalmente aberto para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesse dia. Coloque seu coração, sua vida totalmente nas mãos do Senhor, sem reservas, sem medo, sem barreiras. Deixe o Espírito Santo de Deus tomar a sua vida nesse dia. Seja totalmente inundado pela presença do Senhor. Aleluia. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver. Meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Entregue-se ao Senhor. As nossas vozes. E eu entrego tudo a Ti.
Essa nossa oração, Senhor, nessa manhã. Como crianças, Pai, nós descansamos no Teu colo. Nós nos colocamos envolvidos nos Teus braços, Pai, e nos entregamos totalmente a Ti, sem reservas, sem barreiras, Pai. Faça a Tua vontade, faça o Teu querer em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, por favor. Que bom que você está aqui essa manhã. Que legal que você aceitou o nosso convite de poder participar de uma celebração nessa manhã, uma celebração de adoração ao Senhor. E nós estamos muito felizes por poder ter tido um tempo especial ontem, né, com as mulheres lá no chá. E nós tivemos aqui um tempo especial com o Senhor também, com os nossos jovens na celebração de ontem. E hoje pela manhã o Senhor ainda vai falar ao nosso coração, ministrar as nossas vidas, já está ministrando. E eu fico muito feliz por você ter decidido estar aqui essa manhã conosco. Bom, primeiro deixa eu fazer alguns agradecimentos. Agradecer ao pessoal do chá, que esteve trabalhando, toda a liderança, as pessoas que se dedicaram. Com certeza, né, os elogios já chegaram até os nossos ouvidos, as pessoas muito felizes, muito satisfeitas pelo que aconteceu. Então, nosso muito obrigado. A gente não pode nem citar nomes de tantas pessoas que se envolveram para trabalhar e para isso acontecer. Segundo, agradecer aos homens que estiveram ontem no mutirão aqui à tarde para fazer, né, uma primeira parte da destruição das nossas casinhas, da nossa casinha que está aqui ao lado. Nós vamos ampliar esse estacionamento, nós vamos derrubar aquelas casinhas que tinha um amontoado de coisas que a gente fez doações, a gente organizou, e a partir dessa semana, quando você chegar aqui, provavelmente no final de semana que vem, se Deus permitir, aquelas casinhas já não estarão mais lá e o nosso estacionamento estará ampliado. Então, muito obrigado você que veio ontem aí, ajudou, trabalhou, então a gente está agradecendo também a sua participação. Outra questão que eu gostaria já de agradecer é você que se dispôs em ajudar a Neuci lá no nosso Amâncio Seco. Vai ter uma atividade com as crianças no próximo dia 9 de outubro, uma entrega de lembrancinhas, um dia especial para celebrar a vida das crianças e falar de Jesus para elas. Então você que se comprometeu em ajudá-la, não se esqueça disso. Procure ela ainda hoje, no final da escola dominical, né? Aquelas pessoas que ficaram de doar algumas coisas, como refrigerantes, balas, ou algumas outras coisas que já falaram com ela, pode procurar no final da nossa celebração, já lembra, e ela está ali disposta também para receber você. Dia 9, lá na Manseco, uma atividade especial com as crianças do bairro, promovido ali pela nossa comunidade também, tá ok? Outro aviso importante, domingo que vem, eleições. E se domingo que vem tem eleições, como é de costume aqui, não tem escola dominical. Tá joia? Então já estou passando esse aviso para você, crianças, atenção, domingo que vem vocês podem dormir um pouquinho mais tarde, tá bom? Domingo que vem não tem a escola dominical, o papai e a mamãe só vai votar mesmo de manhã, já vai aproveitar, depois almoçar com a família. Então, por ser domingo que vem de eleições, nós não teremos nossa escola dominical, mas a celebração à noite está mantida, tá? Hoje à noite nós vamos orar pelos nossos irmãos, nossas irmãs, que estarão participando da campanha, que participarão do pleito. Então, se você conhece alguém que gostaria de pedir que essa pessoa viesse para receber uma oração, hoje à noite nós vamos fazer uma oração por todos os vereadores, as vereadoras candidatas, prefeito, vice-prefeito. Quem quiser participar conosco da celebração à noite, teremos um tempo para orar pela eleição e nós vamos pedir para que Deus coloque as suas mãos sobre a nossa cidade e nesse pleito eleitoral que vai acontecer no próximo domingo, tá bom? Acho que é o nosso papel. Nosso papel como cidadão é votar consciente, o nosso papel como cidadão é orar pelas autoridades antes mesmo que elas tomem posse. Então, se a gente quer pedir que pessoas que tenham autoridade espiritual estejam governando também sobre as nossas vidas, a hora é agora, de orarmos antes, porque depois nós vamos ter que submeter as autoridades e orar por elas, tá joia? Então essa é a importância da igreja, de orar, de invocar a Deus e pedir que Ele coloque as mãos sobre a situação política e as eleições da nossa cidade. Hoje é um dia especial também, porque nós queremos dar parabéns para o Gabriel Ventura da Silva. Ele está aqui? Cadê o Gabriel? Gabriel não veio. Quem pode representar o Gabriel aqui à frente, por favor? Na escola dominical a gente dá um parabéns para os nossos aniversariantes aqui. O Gabriel, isso, dona Carminha, faz favor. Nós vamos orar pelo Gabriel. Na escola dominical nós damos parabéns para os nossos aniversariantes, entregando o cartãozinho, agradecendo a Deus pela vida deles. E nós vamos orar pelo Gabriel Ventura. Enquanto isso, o pessoal que vai dar o aviso da noite do pijama, pode ficar aqui, dona Carminha, vamos orar. O pessoal que vai dar o aviso da noite do pijama já pode se preparar. Estenda a sua mão para cá, nós vamos orar. Senhor, obrigado por mais um aniversariante da nossa semana. Nós louvamos ao Senhor pela vida do Gabriel.
reconhecemos que a Tua bênção está sobre a vida dele, e nós continuamos, ó Deus, orando e intercedendo para que esse jovem cresça e desenvolva na Tua presença, na vida espiritual e na vida profissional. Guarda, Pai, esse jovem diante de Ti e abençoe profundamente, assim como os nossos aniversariantes, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Carminha. Bom, vamos ver um aviso. Tem um aviso especial para vocês, crianças, e para vocês, pais. Vai ter um aviso agora que vai acontecer. Eu preciso da sua atenção. É isso aí, vai ter até a lanterna, então se preparam. Prepara para não dormir. Se tem lanterna, significa que não vai ter sono também. Crianças, vem aqui à frente vocês, nós vamos orar por vocês. Vocês vão sair com as suas facilitadores, facilitadoras. Nós vamos ministrar a vida de vocês. As crianças podem vir aqui à frente, nós vamos orar. Isso. Vamos abençoar a vida. Vamos orar pelas nossas crianças, abençoar. Deixa eu ver aqui, quem que quer fazer oração hoje de manhã aqui? Vamos ver, quem quer fazer oração? Vai, Nath, faz a oração você. Isso? Não, não mesmo. Repita se você fala. Tá bom? Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Abençoe o nosso estudo e cada criança. Em nome de Jesus, amém. Amém, tá vendo? Foi fácil, não foi? Podem ir, crianças, Deus abençoe vocês, tá bom? Então se prepare para a festa do pijama. Bom, vou aproveitar a oportunidade. Depois? Então tá bom. Nós vamos convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente.
Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção, depois estaremos ouvindo a palavra do Senhor também, tá ok? Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção e depois estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Eu acho uma delícia começar o dia já adorando ao Senhor. Esse é um costume meu. E nessa manhã eu acho que Deus nos presenteou de uma maneira muito especial. Então queria desafiar você a não perder essa oportunidade também de adorar ao Senhor, da sua maneira, da sua forma, no seu silêncio, com as suas mãos levantadas. Se você gosta ou não de cantar, mas o importante é que você esteja adorando, que você esteja buscando ao Senhor, aquele que te criou, aquele que te ama, aquele que te dá vida e vida em abundância, aquele que renovou sobre a sua vida essa misericórdia tão maravilhosa. Nós podemos desfrutar de um dia tão gostoso, tão bom, e dessa presença nesse lugar. É isso que nós queremos. Queremos a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração, na nossa vida, conduzindo-nos a cada instante, nos direcionando, nos moldando. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. És o nosso convidado de honra neste lugar. Somos totalmente Deus, totalmente Deus, totalmente Deus. Vamos declarar: Santo Espírito, és bem-vindo aqui neste lugar. Vem inundar, Senhor, os corações nessa manhã. Vem renovar, vem transformar, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu
visitadas, Pai. Visitadas nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se sentar, por favor. Quero convidar a Jordana e o Mário que vem aqui à frente. Quero apresentar para vocês esse casal abençoado. Ela estará ministrando a palavra ao nosso coração, mas deixa eu apenas apresentá-los aqui. A Jordana e o Mário, as duas filhas, aqui a Maria Luísa e a Ana Júlia. Fiquem em pé, por favor. O Mário Ed, isso. O Mário Ed é o terceiro da família, o caçula, está na salinha, tem 10 anos. Depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer também. Mas deixa eu falar para vocês como é que eu conheci esse casal lá em Dourados. Foi algo interessante. Nós tínhamos acabado de chegar em Dourados, fazia 6 meses, quando eu cruzei uma preferencial e acabei com o meu carro no primeiro semestre de trabalho em Dourados, sem conhecer ninguém, morando a 4 quilômetros, 3,5 km da igreja onde eu trabalhava. Eu estava indo de bicicleta, trabalhando já há uma semana, quando de repente, numa preferencial de novo, eu não cruzei a preferencial nesse caso, alguém me buzinou e deu com a mão: "Ô pastor", eu não sabia, não conhecia muita gente na cidade. E eu falei: "Oi, tudo bem?" E continuei meu caminho, meu trajeto até a igreja. Depois da tarde eu recebi um telefonema, vindo da Jordana, dizendo: "Pastor, nós ficamos sabendo o que aconteceu com o seu carro e nós estamos aqui entregando a chave do carro para o senhor, nosso carro. O senhor pode ficar o tempo que for preciso, pode usar o nosso carro." E naquela época eu tinha uma bebezinha de 20 dias de nascido, Na verdade, ela nasceu em fevereiro, já era em julho. Na verdade, ela já era mais, já estava com 4 meses de nascido. E nós tínhamos que carregar a bebê para lá e para cá, dependendo de caronas. E graças a Deus, durante 40 dias, aproximadamente, eu usei o carro deles lá. Generosamente me emprestaram. Tiveram que readequar a agenda familiar para buscar as crianças na escola e abençoar a minha vida grandemente. Foi assim que eu conheci a Jordana e o Mário. Eu quero agradecer a Deus, pela vida de vocês, a oportunidade de ter conhecido. E isso me ensinou um pouquinho mais de generosidade, que aliás, bastante mais sobre generosidade. E eu queria compartilhar isso com vocês aqui. Bom, eu não sei, vocês intercedam pelo Mário, A Jordana provavelmente não estará conosco à noite, porque o Mário tem que trabalhar amanhã de manhã. E vocês continuam intercedendo pela vida dele, quem sabe até na hora do almoço ele muda de ideia. E a Jordana fica conosco para ministrar à noite também. Caso seja realmente necessário eles irem embora depois do almoço, então essa noite a Jordana infelizmente não estará conosco, mas ela já esteve com os jovens ontem à noite, foi uma benção, com as mulheres no chá, e estará ministrando no nosso coração. Vou pedir para o Mário fazer essa oração pela sua esposa, abençoar para essa ministração. Pai, nós queremos Te dar toda a glória, toda a honra, Senhor, porque o Senhor é merecedor, o Senhor é digno. Na verdade, Senhor, se o Senhor não fizer a Tua obra, se o Senhor não falar, de nada vale nós estarmos aqui, Pai. Nós estamos aqui rendidos aos Teus pés, queremos glorificar o Teu nome e pedir para que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Que o nosso coração possa ser terreno fértil, ó Deus, para receber agora a Tua boa palavra. E o Senhor Deus, a Tua serva, a Jo, como um instrumento, Pai, para falar aos nossos corações. Que a mensagem que está no Teu coração possa ser transmitida através dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom dia, igreja. Ai, que bom que é estar aqui. Eu tenho sido recebida nesse lugar com uma honraria que tem me constrangido. E tenho compreendido melhor aquela palavra que fala sobre o amor que constrange. Nós fomos acolhidos pelo pastor, tinha uma janta muito boa. Eu não sei o que acontece. Hoje de manhã eu estava falando: Senhor, mas será que a comida está atrelada, a gente te ama? Porque o tanto que eu estou comendo. Daí eu fui pôr a calça hoje de manhã. E o negócio subiu mais difícil. Porque tinha uma janta pesada na casa da pastora à noite. Aí no outro dia a gente comeu e fomos para a casa da Josi. Gente, comi uma comida tão boa, tanto. Quando eu tinha comido, sabe o que você come? E fala: Senhor, comi. Aí ela me traz 2 sobremesas punks. Tinha um manjar que ainda foi assunto no carro. Eu comi uma vez para fazer assim, uma gentileza, porque eu tinha almoçado muito, mas aí eu comi 2 e comi um pundinzão e comi o segundo pedaço. Daí fui puxar. Aí me sentaram no lugar e me trouxeram um chá sobrenatural. Que chá é aquele? A menina conversando comigo, Fiz amizade lá na minha mesa, com a boca cheia de fruta. Ela contava a história, eu bebia um pouco, comia um pouco. Aí à noite
noite viemos para cá, quando a gente terminou com o tempo com os jovens, que foi muito precioso também. Aí a Vanessa, vamos comer. Gente, comi tanto. E agora eu estou aqui para agradecer. A gentileza também de quem nos hospedou. Abriram a casa para nós sem nos conhecer. Colocaram 4 japoneses dentro de uma casa e eu. Pessoas que nunca nos viram. Pessoas que não sabem de onde a gente saiu. Quem nós somos. Qual o nosso caráter. Só porque nós falamos que somos de Jesus. Nos colocaram lá com todas as suas coisas dentro de uma casa. Deram a chave da casa para nós. Olha que perigo. Vai saber quem é esse japonês que está lá dentro da casa. Essa generosidade a gente tem que agradecer mesmo. Muito obrigada, Sertanópolis. E eu vou colocar minhas coisas aqui, porque eu quero conversar com a igreja acerca de algo que o Senhor colocou no meu coração e que queimou no meu coração. E é uma palavra de instrução. E eu gostaria que vocês estivessem bem atentos em relação a ela, tá? Vou colocar meu materialzinho aqui. Eu expliquei no chá que eu sou da época do caderno, porque o povo que foi gerado em 1975, ele não veio com adicional de fábrica de tecnologia. Não os que foram feitos em Fátima do Sul. E eu não gosto, não sei lidar com coisa que aperta. Se eu apertar aqui, vai desandar. Mas o cadernão... Então, tudo que eu faço, tudo que o Senhor tem conversado comigo sobre a palavra, é anotado em cadernos, né? Aí eu fico virando folha. Acho que os irmãos pensam, será que é a última? Não acaba nunca, essa mulher não para de virar folha. Mas eu quero orar mais uma vez. E, Senhor, eu quero te pedir que nesse momento, Deus, aquilo que é necessário, que nós saibamos a respeito do teu reino, seja dito aqui, revelado aos corações. Porque realmente não adianta. Pode vir o pregador mais capacitado aqui, se as pessoas não estiverem abertas, se o teu Espírito não agir no coração, terá sido um tempo realmente assim, sem muito proveito. Mas, na verdade, quando o teu Espírito age, quando o coração é terreno fértil, quando as pessoas estão abertas, quando nós realmente queremos aprender a respeito do teu negócio, do teu reino, da tua justiça, da tua vontade, então mudanças acontecem. É isso que eu quero te pedir aqui. Corações bem dispostos, a começar do meu. Me direciona. Me direciona agora, Senhor, passo a passo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Porque nós temos vivido dias de Joel. Vocês se lembram? Joel 2:28. Diz que nos últimos dias, Ele derramaria do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. Igreja, vocês entendem que Jesus está às portas? Vocês compreendem, igreja, o que significa o Evangelho do Senhor? Quantos de nós, muitas vezes, estamos envolvidos com pessoas e quando nós vamos falar sobre o Senhor, algo acontece. Nós falamos sobre Deus e elas nos devolvem religião. Você vai falar algo sobre Deus, ela diz, não, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou presbiteriano. Então, olha, porque Deus, não. A minha fé é de adventista da promessa. Quantas vezes nós falamos a linguagem Deus e nós recebemos a linguagem religião. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, Deus não ia escolher, Ele ia derramar o Espírito sobre toda a carne. Vocês veem o que tem acontecido nesses tempos? Eu me converti, em 1990 eu estava batizada. Nós tínhamos um congresso de adolescentes, um de jovens, um de mulheres e acabou. O resto era culto, você ia no culto, voltava para casa, cada um na sua igreja. Mas hoje não é assim. É noite do pijama, é chá, convida a sociedade, vai para fora, faz congresso, faz evento, faz vigília.
A igreja tem trabalhado exaustivamente. Pessoas têm chamado isso até de ativismo, porque a igreja nunca teve tanta porta aberta. O que é isso? Palavras têm sido reveladas, coisas têm acontecido no meio do povo do Senhor. Como que gritando, a porta está sendo fechada, o tempo está chegando ao fim. E ainda que a próxima geração receba Jesus e não nós, a verdade é uma só. Como geração, o nosso tempo está contado. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos ficar aqui por quanto tempo? 70 anos, o máximo? O que passa disso é enfado e canseira? Então, a bem da verdade é que seja porque Jesus está chegando, seja porque nós estamos indo ao encontro dele, o tempo corre e corre contra. Se nós soubéssemos do que se trata aquela cruz de verdade, se nós soubéssemos o que está por vir naquele dia em que o Senhor se levantar e dizer, acabou, aqui é bode, aqui é ovelha, nós viveríamos um evangelho mais intenso. O Espírito de Deus está sendo derramado sobre toda a carne, por quê? Porque deve ser muito, muito terrível passar a eternidade longe da presença do Senhor. Porque nós achamos que Deus paga um preço tão alto. Jesus ali na cruz, arrebentado daquela maneira, pregado daquele jeito. Será que é para que as pessoas tenham uma religião? Para que tenham uma igreja para ir? Não, não, não. É tempo da igreja despertar. Talvez eu pergunte para vocês aqui, quantos aqui são cristãos? Aí levanta a mão todo mundo é cristão, porque a nossa cultura de colonização foi feita por Portugal, um país cristão. Então a gente levanta a mão, eu. Por quê? Por que você é cristão? Por que você é cristão? Porque você está aqui hoje? Porque você frequenta uma escola bíblica dominical? Por que você é cristão? Algumas perguntas precisam ser feitas, mas nós temos corrido demais e não temos muitas vezes tido tempo de avaliar qual a essência do nosso cristianismo. E temos confundido vida religiosa com vida cheia do Espírito Santo de Deus. E por isso a palavra de Deus diz que naquele dia, muitos, não poucos, vão dizer, o quê? Senhor, no teu nome eu profetizava, no teu nome eu expulsava demônios, eu fiz curas, Deus. E ele vai dizer, eu não te conheço, eu não sei quem você é. A palavra de Deus fala que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ele fala sobre sonhos, visões. E a gente vê muitos testemunhos de conversões em sonhos. Existe uma mulher que vivia na Índia. Ela era muçulmana, alta casta indiana. Ela nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Um dia ela foi dormir e ela disse que no sonho dela chegava um homem e dizia, oi, fulana, eu sou João Batista, eu estou aqui porque eu preciso te mostrar Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio para a terra e que deseja salvar sua vida. No sonho, essa mulher ouve a pregação de um homem chamado João Batista sobre quem é Jesus. No sonho ela se converte. Ela acorda de manhã, começa a chorar e começa a aclamar a Deus. O que eu faço agora? Com poucos dias, ela se enfiou sozinha numa banheira, sem uma Bíblia na mão, botou a mão na cabeça, afundou e disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa mulher teve que fugir, porque a família dela descobriu que ela havia se tornado um negócio assim, chamado cristã. Ela procurou 2 anos depois missionários, para tentar explicar para ela, o que mais eu posso saber acerca de Cristo? Convertida e batizada. E ela teve que fugir para os Estados Unidos, protegida pela equipe do Billy Graham.
Pessoas têm sido visitadas em sonhos pelo Senhor. Não há tempo a perder. Deus quer filhos. Deus deseja os seus filhos na eternidade com Ele. E o tempo está acabando. Por isso, quando o Senhor Jesus começa o ministério dele, Ele diz: é chegado o reino de Deus, arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Vocês precisam de arrependimento, porque arrependimento é a chave. Não é a gente começar a gostar de um ambiente religioso e frequentá-lo, e frequentá-lo, e frequentá-lo, e cumprir as tabelas, e levar os filhos, e se sentar ali, e voltar para casa. É necessário um processo chamado arrependimento, que é quando eu olho para o meu pecado e vejo que aquilo é pecado, e que aquilo me separa de Deus, e que o Senhor Jesus morreu por esse pecado, e só Ele pode me perdoar. Não há nada que eu possa oferecer. Não há nada que eu possa fazer. Eu não tenho nada que seja suficiente para resolver o problema do meu pecado. Por isso é pela graça. Pela graça nós somos salvos. É necessário nos arrepender. Porque a palavra de Deus diz que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus sonda coração. Deus não olha a aparência da minha mão levantada. Deus, Ele não fica impressionado com as minhas manifestações externas e religiosas, porque agora a onda é levantar a mão, de repente a onda é ajoelhar, mas Ele olha o coração de quem está com a mão levantada, e o coração de quem está com a mão, quem está com os joelhos dobrados, e diz: os meus olhos estão passando, e eu vou ser forte para com aquele cujo coração é meu coração na mão do Senhor. Essa é a chamada por mim hoje, geração João Batista. Porque 750 anos antes de Jesus começar o ministério dele naquelas águas do Jordão com batismo, um homem chamado Isaías anunciou, lá em Isaías 40, de 1 a 11, Isaías 40, de 1 a 11. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas. Dizes às cidades de Sertanópolis: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeiros e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Essa é a palavra da geração João Batista para essa cidade. É necessário nos levantarmos como igreja, como voz profética neste lugar, não anunciando uma religião, mas anunciando que é chegado o tempo de perdão de pecado, e talvez nós não estejamos nem entendendo o que isso significa. Talvez o nosso coração está cauterizado demais, e nós já não consigamos nem perceber do que se trata a salvação.
É necessário romper em avivamento e arrependimento, porque a volta de Jesus não está atrelada a um evento. Em Mateus 24 perguntaram para o Senhor: Senhor, quando que o Senhor vai voltar? Quando será o fim dos tempos? E Jesus disse: olha, nós vamos ter guerras, nós vamos ter pestes, vamos ter fome, reino contra reino, nação contra nação. Vão acontecer muitas coisas cataclismáticas, mas não é o fim, não é o fim, porque a volta do Senhor não está ligada a um evento da natureza, não está ligada a um evento político. Ele diz: mas quando o Evangelho for anunciado em toda parte, então virá o fim. A volta de Jesus está ligada a uma mensagem, é uma pregação, é uma voz que se ergue no deserto dizendo: endireitem as veredas, porque o reino do Senhor Jesus chegou à terra, chegou aos homens. É essa palavra que a igreja geração João Batista tem que anunciar. Não se trata de estar dentro de uma igreja sentado, se trata de ser igreja andando pelo caminho. Ser igreja a tempo e fora de tempo. Precisamos ser essa geração João Batista, anunciando salvação. Qual era a mensagem de João Batista? O próprio profeta Malaquias, 400 anos antes, disse o que estaria na boca da geração João Batista. Essa chamada profética diz que ele se levantaria para que houvesse conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não ferisse a terra com maldição. Malaquias 4, capítulo 6, ele converterá o coração, conversão. Esse era o ministério de João Batista. Ele estava ali no deserto, ele andou por regiões da circunvizinhança, ele anunciava uma palavra e pessoas se convertiam e eram batizadas. A característica da geração João Batista, assim como o nascimento deste homem de Deus, é que ela é um milagre desde o nascedouro. Se você for ver na palavra do Senhor acerca de João Batista, lá em Lucas, capítulo 1, nós vamos começando a ver como surge essa geração que clama no deserto, que anuncia arrependimento, que prepara o caminho do Senhor. Como essa geração se comporta, essa geração de João Batista, essa igreja de João Batista. Ela se comporta assim. Ela começa surgindo de um milagre. Lucas, capítulo 1, versículo 25, diz que Isabel, mãe de João Batista, falou: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Essa mulher era estéril, ela era velha, ela não tinha filhos. E um dia um anjo visita Zacarias, o esposo. Zacarias fica mudo, a gente conhece essa história. E esse garoto nasce de um milagre. Qual é o milagre de Jesus na sua vida? Como você nasceu em Cristo? Você se lembra? Você sabe? Qual é a minha história com Jesus? Que dia que eu realmente fui gerado como um milagre, Deus, tirado do tremendal de lama que era o pecado, transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Como foi o seu milagre com Jesus? Tem que ter um milagre, porque nós éramos fadados ao inferno, condenados por causa do pecado de Adão. E um dia o Senhor Jesus rompeu a história da nossa vida, pôs a sua mão santa e ferida lá naquele poço que eu chamava de minha história, me arrancou de lá e se fez em mim. João Batista é um milagre, você é um milagre. Não era para a gente estar aqui não. Mas o Senhor nos chamou pelo nome, nos tirou de onde estávamos. A primeira coisa dessa geração é que ela sabe que ela sai das trevas como um milagre do Senhor. Ela nasce para o reino de Deus como um milagre. Nós não éramos bonzinhos, não. Não, mas eu não sei, eu nunca matei, eu nunca roubei, não. Não, pede para Deus como Ele te via. Pergunta para Ele como é a história da tua genealogia.
Nós não somos tão bons como pensamos. Nossa história nem é tão bonita assim. Tem coisa que não dá nem para contar para os filhos. Porque é um corar de vergonha. O Senhor nos arranca, como João Batista surge como um milagre. Assim também nós temos que ser um milagre do Senhor. Uma geração santa de Nazireu consagrado. Lucas 1,15 diz: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho. Esse homem não bebia, não se embriagava, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. A geração João Batista, ela não somente é fruto de um milagre, mas ela também é santa e consagrada. Como é a sua vida de consagração? O que você bebe? O que você come? O que você assiste? O que sai da sua boca? O que sai da minha boca? O que eu vejo quando ninguém me vê? Onde eu vou quando me sinto sozinho? João Batista representa uma geração que diz não, não e não para tudo aquilo que compromete a sua relação com o seu Deus. Ele diz não, ele não se importa se ele vai ser legal, se ele vai ser chato, se ele vai ser fanático. Ele sabe quem ele é em Deus e isso basta. Uma geração santa, consagrada, cheia do Espírito Santo de Deus e que tem uma mensagem profética na boca. Lucas 1,17 diz: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Quando você chega no seu trabalho, qual a mensagem que sai da sua boca? Quando você chega na escola, qual a mensagem que sai da sua boca? Quando a gente está no meio da família, qual a mensagem que sai da nossa boca? A geração João Batista é um milagre santo, mas que também tem voz profética. Quantas pessoas têm se achegado a Jesus por causa da tua vida que constrange o pecador? E aí ser religioso é muito fácil, porque falar não toca, não rela, guarda, é muito bom, mas eu estou dizendo de algo que vem de dentro, algo que vem do peito e que traz conversão de vida. Isso sim é poder do Espírito Santo de Deus, e isso a gente não usurpa, isso a gente não fabrica. Ou Deus põe, ou Deus não põe, ou tem o Espírito Santo, ou não tem, não dá para fingir isso. Porque o tempo está próximo. E Sertanópolis precisa subir inteira. Eu vim aqui para te dizer que desde o tempo que eu comecei a orar por esse tempo, o Senhor pôs no meu coração que Ele quer essa cidade de ponta a ponta, não menos do que isso. É um sangue, é um sacrifício que cobre o pecado dessa cidade inteira. E vocês são o João Batista que o Senhor chama hoje. A geração João Batista prega arrependimento. Ela não passa a mão no pecado, mas ela abraça o pecador. É impressionante como só por Deus a gente é capaz de fazer isso. Você reprovar o pecado sem afastar a pessoa. Como fazer isso? Cheios do Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer essas proezas. Mas com a religiosidade, a gente afasta tudo e todos. E aí não cumpre o propósito de Deus, que é a conversão, o arrependimento do pecador. A geração João Batista faz de todas as situações uma oportunidade. Se nós formos ver aonde João Batista pregava, lá em Mateus 3, nós vamos dar uma passeadinha. Se bem que eu já não estou muito no começo, não, pode ficar tranquilo. Eu sempre falo isso, é mentira. Mateus 3,
Versículo 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Em Lucas ele fala: andando pela circunvizinhança do Jordão. Que leitura eu faço de João Batista? Essa igreja que prega a tempo e fora de tempo. Primeiro, que ele prega na abundância, porque rio é sinônimo de água e água é sinônimo de fertilidade. Não dá para plantar sem água. Ele prega na cidade, circunvizinhança do Jordão. Na abundância, na festa, na fartura, no aglomerado. Mas João Batista também prega para o gato pingado lá do deserto, porque fala que ele estava no deserto. Deserto é a adversidade. Ele também prega na dor. Ele também anuncia para um só. Ele é de púlpitos, mas ele também é de fila de supermercado. Ele não se cala nunca. Tudo é oportunidade para a geração João Batista, porque ele vê aquela pessoa ali. Eu quero falar algo para vocês. Eu vou tirar o sapato, porque está doendo meu pé. E eu quero falar outra coisa. Você já parou para pensar que talvez aquela pessoa que você encontrou na fila, você nunca mais vai vê-la e ter a oportunidade de anunciar Jesus? E talvez era você a pessoa que Deus ia usar para transformar a vida dela? Eu sempre penso nisso. Eu tenho uma agonia em fila de supermercado. Eu não posso com uma fila de supermercado. Só para contar assim, tranquilamente. Eu era daquelas que entrava no boticário, porque eu parei de comprar. Eu era daquelas que entrava no boticário e eu enquadrava a minha vendedora na parede com mão na cabeça. Eu olhava nela e falava: você está bem? Ela falava: não. Eu falava: mas em nome de Jesus você vai ficar. Pum! Ela estava vendendo para mim, eu podia orar para ela o que eu quisesse. Ela queria que eu comprasse o produto, não é? É a minha hora. Fia que eu sou cliente, cliente pode tudo. Pá! Em nome de Jesus, Senhor, transforma a vida desta mulher. Porque a palavra de Deus diz que um rega, um planta, outro faz o afofamento, outro aduba, mas é Deus que dá o crescimento. E eu não sei quem eu sou na vida daquela pessoa. Eu posso ser a água, eu posso ser a semeadura, né? Eu posso ser o afofamento da terra, eu posso ser a poda. O importante é trabalhar enquanto há dia. A geração João Batista não se constrange pela aridez do deserto, sofrendo. Nós temos um irmão lá na nossa igreja, Antônio João. Antônio João fez um acidente, caiu, se estrupiou todinho, voltou todo arrebentado, porque ele caiu naqueles buracos de lavar carro. Sabe aqueles que tem no posto? Ele caiu lá, papá! Tiraram, levaram ele para o hospital arrebentado, e ele glorificou a Deus, porque ele pregou para o enfermo que estava do lado. Ele estava vindo com um grupo de missionários alemães que ele levou lá para não sei aonde, em Rondônia. Loucura. Esse homem é um terror do inferno. Satanás fala: não mexe com ele não, deixa. Geração João Batista. E é claro que a geração João Batista vai encontrar um opositor muito bem definido. Porque quando João Batista está pregando, a palavra do Senhor diz que João estava pregando e vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Essa geração João Batista, que é nazireu, que é santa, que não se cala, que não se constrange, que ama o pecador, que anuncia no deserto, que anuncia à beira do rio, que batiza, que anda, vai encontrar uma oposição ferrenha, chamada espírito de religiosidade. Enviado fariseus, ele olha e identifica: eu vejo aqui muitos pecadores, mas vocês são raça de víbora. Espírito de religiosidade. O espírito de religiosidade, ele vem para se opor e resistir à geração profética dos últimos tempos. E é necessário paralisar
a ação da religiosidade na nossa vida. Nós precisamos entender que religião e conversão a Jesus Cristo não são amigos, não podem conviver. Religiosidade é um espírito de resistência à graça de Deus. Quem é esse espírito de religiosidade que se opõe a nós quando nós estamos dentro dessa visão profética, cheios do Espírito, santos, purificados? Quem é? Talvez você tenha isso aqui dentro dessa cidade. Primeiro, é aquela famosa árvore que tem muita folha, mas não tem fruto nenhum. Segundo Timóteo 3,5 diz, eles tendo aparência de piedade, negam-lhes o poder. Parece bom, parece certo, parece moral, parece piedoso, mas não é, porque é o espírito demoníaco dos infernos que tenta usurpar o lugar de Deus e assentar no trono do Senhor, e isso é muito sério. Muitas vezes a gente fala de religiosidade e não parece tão sério assim, é seríssimo. Primeiro, porque ele trabalha na linha do merecimento e não da graça. Não, eu não vou para o inferno porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu pago as minhas contas, eu faço tudo direitinho. Eu não vou para o inferno porque, olha, se eu fiz alguma coisa errada, olha, é muito diferente daquele lá. Vocês se lembram do que Jesus disse? Que chegou o fariseu e disse, olha, que bom que eu não sou como aquele miserável ali, enquanto o outro batia no peito e dizia, ai de mim. Quem saiu justificado? Então, a primeira coisa do espírito de religiosidade é que você sempre acha que tem alguém pior do que você. Esse é um ponto. É aquela história de assistir o jornal e falar, não, esse estuprador aí tinha que morrer. Aí se você ainda defende, fala, não, é porque não fez com a tua filha. Ele se nega a perdoar, ele se nega a acreditar na graça de Deus, porque ele não precisa da graça, ele tem as suas obras. O que a palavra do Senhor nos ensina sobre salvação? Pela graça eu sou salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. As obras é porque eu sou, não para ser. O espírito de religiosidade, Simão, Jesus entra na casa daquele homem, ele se entendia um homem religioso, então ele não dá ósculo para Jesus, ele não lava os pés de Jesus, ele não tem nenhuma hospitalidade, mas a mulher prostituta chora aos seus pés, molha o pé de Jesus com lágrimas e enxuga com cabelo, e Simão pensa, se ele soubesse quem é essa prostituta, ele não permitiria isso. Olha, na visão dele, Deus não permite que prostitutas cheguem aos seus pés. Essa é a visão do espírito de religiosidade. Jesus diz, quem você acha que ama mais? Quem é muito perdoado ou pouco? Simão não precisava de perdão, ele não precisava de graça, ele tinha a sua ficha, ele tinha o seu histórico, era isso que ele ia apresentar para Deus. Esse é o espírito de religiosidade, é a mente do servo. Eu fiz, eu mereço, eu vou receber a boa paga de Deus, porque eu trabalhei no serviço dele, eu trabalhei na obra dele, eu fiz direitinho, ele me deve, ele é o meu devedor. E nós nos transformamos em credores de Deus, e Deus passa a ser o nosso devedor. Invertemos tudo. Essa é a mente do espírito de religiosidade. Ele tem o inchaço do fermento, o orgulho e a soberba, que Tiago 4,6 diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao simples. É a casa edificada sobre areia, lembra? Aparece, eu não estou falando de ímpio, enlouquecido na sociedade, eu estou falando de religioso, gente boa. O que a palavra do Senhor diz? Existem dois tipos de pessoas, as duas estão construindo. Uma cava para a rocha, outra sobe pela areia. A casa das duas aparece. E vou te dizer mais, a casa do religioso aparece mais rápido do que a tua, porque quem investe em fundação demora para erguer parede. Daí está aquela areia ali.
E qual é a grande diferença entre aquele que edifica sobre a areia e aquele que edifica sobre a rocha? Conexão com Jesus. Um tem, o outro não. É só isso. Um está com Jesus, o outro está sem. Mas tudo aparece. Tudo é casa, tudo é janela. Às vezes você olha e nem vê muita diferença. Até parece que não tem diferença. Mas tem. Tem. Porque não está ligado a Jesus Cristo. É superficial. Só sabe falar de ritual. Só sabe falar de cumprir a agenda religiosa. Não há graça, não há Espírito Santo, não há amor, não há dom, não há revelação. Muito barulho, nenhuma essência, nenhuma substância. Biscoito de vento. Aquilo é grande, é inchado, é duro. Você pensa, vou comer, vou me arrebentar, vou ficar cheio, satisfeito. Você morde aquilo e vira nada na sua boca. É balão de aniversário. É erguido, é bonito, cheio de gazélio, flutua. Você fura, você não sabe nem aonde foi parar o plástico. Não tem nada dentro, só aparência, só brilho, só se mostra. Não há substância. O espírito de religiosidade, ele reclama para si a paternidade de Abraão. É um espírito usurpador. Ele quer roubar os templos. É o espírito de Jezabel. Jezabel não era uma bruxa, não. Era uma mulher religiosa, uma sacerdotisa muito bonita, que nunca bateu de frente com o marido. Nunca bateu de frente com o marido. Sempre fez tudo o que o marido queria. Esse é o esquema Jezabel. Ela não bate de frente. Muitas vezes a gente pensa, esse espírito de religiosidade, Jezabel, é uma tirana. Não é. É sedutora. É serpente. Por isso que em Gênesis, Deus trata com uma cobra. E João Batista trata com uma cobra de novo. Raça de víbora é serpente. Serpente é Satanás. Isso é muito sério. O espírito de religiosidade, ele tem um falso espírito de discernimento espiritual. Parece que discerne espiritualmente, mas sabe por quê? Porque ele vê o cisco do outro, mas não vê a trave do seu. Ele discerne tudo. Ele sabe a vida de todo mundo. Ele sabe resolver o problema, sabe identificar o pecado do outro, mas ele não se enxerga. É aquele espírito que me ensina a ser crítico com o outro, implacável com o outro, mas não perceber que eu faço pior. Não há mudança, não há santidade, não há ligação com o Senhor. Ele usa um manto de moralidade. Parece que eu estou vendo aquela santa que tem um manto cheio de bordado. Cheio de pedrarias de crítica. Cheios de enfeite de escândalo. Se escandaliza com tudo. Não. Como que está lá pregando aquele? Por que está na equipe de... não pode. É cheio de adornos de escândalo no seu manto de moralidade implacável, rigoroso. 2 Coríntios 11, 13 e 15 fala sobre isso. Ele diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Eita, Jordana. Essa é uma palavra para a igreja. Ministros de Satanás, transformados em anjos de luz. Ele procura a sua própria glória pela meritocracia. Ele falsifica a aprovação do Espírito Santo. Sabe, é engraçada a atuação desse Espírito. Porque eu ouvi esses dias um pastor presbiteriano dizendo a diferença entre o ventilador e o moinho. Eu achei isso tão profundo.
E é exatamente isso que acontece aqui. Porque o que é o moinho? Ele é um captador de vento que gera energia. E o que é o vento? É o Espírito Santo de Deus. E ele sopra onde quer. Então o moinho está lá, sou eu. Eu estou tranquila no meu Senhor. De repente ele sopra do vento dele sobre a minha vida. Eu giro. E eu gero vida, pastor Denis, eu gero vida. Agora, o religioso, ele é diferente. Ele precisa da autenticidade do ministério. Porque não tem, ele não está tranquilo. Ele precisa aparecer como homem de Deus. Ele não é, mas ele tem que aparecer. Então o que ele faz? Ele liga um ventilador. Ele tira a energia e produz vento. Ele esgota a igreja. Ele esgota a igreja para produzir um vento falso, que não gera nada, mas tira tudo. É o GBB, é aquela carnalidade, sabe? O pastor Cote, que é uma liderança que eu respeito muito, ele diz que ele acha muito joia as manifestações bem assim fortes, o pisa-pisa. Mas o que realmente o impressiona são pessoas quebrantadas e arrependidas, deixando práticas pecaminosas. É muito joia. Muitas vezes a gente está ali naquela reunião, vem o Senhor, manifesta o dom. Como diz ele, é como uma cosquinha do Espírito Santo em nós. Mas quando toda a vida da pessoa só é baseada em gritaria, em palco, em microfone, tem algo de errado. Bota a igreja para trabalhar, para fazer as coisas, mas não há presença do Espírito, não é feito com graça. Não produz frutos, não gera nada, só esgota, só esvai, só explode. O meu ministério é importante e de repente o ministério dela passa a ser o centro e a necessidade da igreja. Se aquele ministério não existir, se ele não funcionar do jeito dela, se todo mundo não estiver envolvido com a causa dela, então ela fica enlouquecida. Não pode ser. Ela catalisa todos, ela suga tudo para ela, porque o ministério dela é que é importante. O chamado dela é a evidência da graça de Deus. É a versão oposta a João Batista, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, mas não é assim. O religioso aparece, ele é a liderança. Se ele não está, nada acontece, nada funciona. É ele. Ele não some nunca, ele cresce sempre. E a pior parte desse espírito é o objetivo dele de calar a voz profética. Vocês sabem muito bem o que o espírito de religiosidade fez com Caim e Abel. O que nós temos ali em Caim e Abel? Um adorador e um outro religioso, porque 2 sacrifícios foram oferecidos. E o que aconteceu? Quando eu não consegui a aprovação, eu mato o adorador. Eu calo a voz da adoração. Eu calo a voz da proclamação. Esse é o espírito da religiosidade. Mas naquele caso, nós estamos falando de 2 ovelhas. Então eu já vejo que o espírito de religiosidade não tem dó de sacrificar a ovelha. Não tem problema, desviou mesmo, deixa. É assim mesmo. Era joio. Ele não ama, ele não vai atrás, ele não deixa as 99. Não, era assim mesmo, eu já desconfiava. Era assim mesmo, olha, já vi o jeito. Ele mata, ele sacrifica a ovelha sem piedade. E ainda é sarcástico. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Mas ele não para por aí. Ele também arranca a cabeça do profeta, porque João Batista terminou decapitado. Então ele sacrifica a ovelha, mas ele também apedreja pastor. Espírito de religiosidade aponta o seu arsenal de armas contra a liderança da igreja para derrubá-la e arrancar a cabeça dela. João Batista, decapitado. Mas ele não para por aí. Quem crucificou Jesus Cristo de verdade ali, naquele esquema terreno? Anás e Caifás. O espírito de religiosidade sacrifica a ovelha, decapita pastor e crucifica Jesus. Para ele se assentar. Essa é a besta.
Ele quer se assentar no trono do Senhor. E ele vai matar a ovelha, ele vai matar líder e ele vai crucificar Jesus. Onde? Na tua vida. Porque quando o espírito de religiosidade se manifestou naquela época, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Mas acontece que quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu para cumprir a promessa. E a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 6 diz que nós fomos feitos santuários de quem? Do Espírito Santo. Aí o espírito de religiosidade entra com prática religiosa e arranca o Espírito de Deus e crucifica Jesus de novo. É disso que Hebreus 10 fala. Crucificando Cristo novamente, eu começo a tirar o espírito e a ter prática religiosa. Tiro o espírito e sirvo a religião, sirvo a mim mesmo, sirvo a carne, sirvo ao inimigo dentro da igreja. É necessário nos opormos ao espírito de religiosidade. Qual é o destino desse espírito? A palavra de Deus diz que o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, mas na verdade, lá em Gênesis diz que Jesus pisaria a cabeça da serpente, ela lhe feriria o calcanhar. O espírito de religiosidade já está de cabeça esmagada. É como aquela cobra que você mata, bate na cabeça, ela não tem chance de vida, mas ainda por algum tempo ela fica ali se mexendo, sabe? Ela ainda tem aquele veneno, ela ainda está ali. Você chega a dar um pulo para trás. É Satanás nos últimos tempos, ainda tentando bater em alguma coisa, ainda tentando aspergir veneno em alguns. Cabeça esmagada, corpo mexendo. Esses dias no Discovery apareceu uma reportagem de uma criança que quase morreu, tocando numa mamba negra morta. Porque o veneno dela ainda estava lá e o menininho tocou. O garoto quase morreu. Parece que ele tinha 11 minutos para ser socorrido. Ele foi socorrido em 10, ou ele tinha 12 e foi socorrido em 11. Veneno mortal. Eu encerro essa palavra hoje dizendo que Lucas 3:7 fala que pessoas que vivem debaixo de espírito de religiosidade queimarão no inferno como palha. E a grande pergunta para a igreja é se nós seremos apartados como bodes ou como ovelhas. Se nós seremos colocados como joio ou como trigo. A geração João Batista tem a mesma essência e conteúdo da sua mensagem. A geração João Batista restaura a mensagem do arrependimento. A geração João Batista sabe viver na aridez do deserto. Ela não precisa de holofote, não precisa de aprovação humana. Ela come lá o gafanhoto com mel silvestre. A geração João Batista entra no deserto e na areia e sai aprovado. Porque no deserto, meus irmãos, a gente só sai de duas maneiras, ou vivo ou morto. Ou você sai aprovado ou você fica lá. Muito pelo contrário, né? Até falei errado. Geralmente quem morre do deserto não tem nem enterro, nem é tirado de lá. Lá morre, lá fica. A geração João Batista passa por provas, passa por tribulações inteiras. Ela conhece o seu Deus, ela sabe que Deus o ama. Vocês cantaram aqui que o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, não foi? Tu sabes que tudo coopera para o meu bem. E nós precisamos começar a viver mais do que cantamos. Temos cantado muitas coisas, mas temos vivido? A geração João Batista anuncia o arrependimento com soluções práticas. É você e Deus, é laço estreito. A geração João Batista denuncia os pecados nacionais. Herodes, não te é lícito viver com essa mulher, porque ela não é tua esposa, é tua cunhada. Não é uma geração que faz parte do roubo, que se associa, que sai bem na foto com quem está com corrupção. É uma geração que restaura a família, o amor e a justiça. Nunca Deus vai imolar Isaac no altar. Nenhum ministério pode ser erigido com o sacrifício de filhos. Com o sacrifício do casamento. Não, Deus me falou que não era essa a minha esposa. É outra. Lideranças fazendo isso. Vocês sabem, porque a mídia hoje divulga tudo. Líderes, ó, não. Na verdade eu estava casada errado o tempo todo. Agora que eu vou casar certo.
Não. A geração João Batista restaura a família. Malaquias 4:6. Não tolera Jezabel. Glorifica a Deus e aponta Jesus. Sabe? João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A tua vida toda vai ser mostrando Jesus. Você mostra Jesus, você mostra Jesus. Com as tuas palavras, com a tua vida, com o teu trato com a esposa, com o teu trato com o filho, com o teu trato no trabalho, com o teu trato com o funcionário, com o teu trato com o patrão, com o teu trato com parentes. Você mostra Jesus. É apontando Jesus o dia inteiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. A geração João Batista diminui, mas a geração João Batista experimenta algo que ninguém experimenta. Lá estava ele batizando Jesus, e ele ouviu a voz do céu sobre Jesus dizendo: este é meu filho amado. A geração João Batista ouve a voz de Deus, olha para cima e vê a pomba, o Espírito Santo, e ele toca no Cordeiro. Só pessoas com o coração de João Batista estarão na presença da Trindade. Somente. A voz do Pai, a visão do Espírito, o toque no Filho. Eu quero convidar essa igreja a uma posição. Primeiro, assim como João Batista, olhem para essa cidade como o teu alvo. O teu primeiro alvo. Vocês precisam conquistar essa cidade para Jesus. Não desejem menos do que 100% de Sertanópolis. Em segundo lugar, a geração João Batista vai ter que se posicionar em ser um milagre de Deus, separado e consagrado, cheio do Espírito Santo, com uma mensagem profética de restauração das famílias. E vai ter que se opor e não tolerar o espírito de religiosidade. E Deus vai te dar o discernimento sobre isso. Não venha para cá para cumprir tabela. Venha porque você não consegue resistir ao ajuntamento solene. E lembra que você é o templo que o Espírito quer se assentar. E também tem esse demônio de religiosidade querendo fazer de você um religiosinho, um fariseuzinho, uma racinha de víbora. Eu queria te pedir para, se você concorda, em botar a mão no teu coração e dizer: Deus, eu quero ser geração João Batista. Nem que você tenha que pedir arrependimento. Muitas vezes vai ter que pedir: Deus, quebranta meu coração, porque nem consigo entender, nem toca direito aqui. Por causa da correria da vida, estamos cauterizados. Eu quero que você se coloque de pé, que nós vamos orar. E nós vamos fazer duas orações. A primeira acerca de nós mesmos, mas a segunda nós vamos fazer a respeito desse pastor que está aqui. Porque este homem é a cabeça de João Batista, que esse Espírito quer. Nessa cidade, enquanto ele servir ao Senhor, ele precisa ser protegido por essa igreja. Vocês precisam amar esse homem, amar a sua mulher e amar seus filhos. E amar todas as lideranças, presbíteros. Amem os seus presbíteros, amem os seus diáconos. Amem esses jovens líderes de ministério que vêm aqui enfrentando todas as propostas do diabo lá fora, para cantar aqui de noite. Amem as pessoas que entram aqui nessa igreja. Amem com toda a força. Põe a mão no teu coração. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, aviva a Tua obra no nosso coração, desperta a nossa geração para sermos cheios do Teu Espírito Santo. Se a gente está religioso demais, mostra para nós. A gente não tem condição muitas vezes nem de ver essas coisas, porque somos pequenos. Queremos ser um milagre do Senhor, cheios do Espírito Santo. Queremos ser diferença na vida das pessoas. Queremos ser pessoas que anunciam o Evangelho, que amam a Tua obra, que amam o Teu reino, que amam a Tua vinda. Que veem em cada pessoa andando perdida por essa rua de Sertanópolis
alguém que precisa de resgate, que precisa de conversão, que precisa do teu amor, que precisa de identidade. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a amarmos como aquele pai que estava na cerca esperando o filho, e não ficarmos trabalhando lá nos campos com os empregados, mas chorando até que o filho pródigo apareça. É necessário amarmos esse filho que está perdido, meu Pai. Esse filho, Deus, que está por aí dissipando toda a sua vida e todas as suas forças, com meretrizes, com bebedeira, com orgias, com jogos, e trazê-lo de novo para dentro da casa do Pai. Ajuda-nos, Pai, a amar aquilo que o Senhor ama, a fazer aquilo que o Senhor manda, a andar aonde o Senhor está, a estarmos dentro do Rio Jordão, quando Jesus estiver lá dentro. E mesmo se tivermos que ir para a cadeia, para as celas, nós iremos, mas nós não vamos tolerar Jezabel. Nós não vamos tolerar a religião dentro da nossa vida. Nós queremos ter uma vida viva na Tua presença, cheios do Senhor. É o que nós te pedimos hoje aqui, como igreja. Te pedimos Sertanópolis para Cristo. Te pedimos essa cidade inteira, um avivamento, Senhor, que vá do menor ao maior, do servo com o menor salário à pessoa de maior renda nessa cidade. E, ó Deus, queremos que as igrejas do Senhor sejam poucas para tudo que o Senhor vai fazer, o tanto que serão cheias. Te pedimos, ó Deus, o fechamento de tudo aquilo que não te agrada. Todos os lugares, Senhor, que são agressão à Tua santidade. Nós, em nome de Jesus, decretamos o fim dos dias dessas coisas. E te pedimos uma cidade revigorada para a glória do Senhor. Queria pedir para o pastor Denis e a Vanessa virem aqui na frente. Queria pedir, se tem presbíteros aqui, para estarem aqui também. Pastor João, a esposa, o pastor que esteve à frente dessa igreja, tornando essa igreja uma igreja por todos esses anos. Gostaria de pedir, se ele estiver aqui, para estar conosco. Homem de Deus. Essas são pessoas que são alvo. Queria pedir liderança de jovens aqui. Desculpa, pastor, eu vou fazer todo esse forféu, mas é necessário. Cadê os nossos jovens que eu vi ontem? Eu estou com o coração arrebatado, é você mesmo. Cadê você de amarelo? Quem são os outros jovens que estavam aqui? Desculpa. Cadê a do vocal, de camiseta de Reino de Deus? Você. Tem mais alguma aqui que eu não estou enxergando agora? Fia, o que você está fazendo aí? Você que estava tocando, vem para frente, a Isa. Cadê as pessoas que têm aberto o peito, que têm se colocado à frente de batalha, que têm exposto suas vidas? A gente pensa que estão cantando, eles não estão, eles estão de peito aberto. E muitas vezes o inimigo tem girado, tem apontado metralhadoras e metralhado peitos aqui, com dor, com rejeição, com más interpretações, com difamação e calúnia. Nós queremos nesse momento, como igreja, orar por essas vidas que vão para o matadouro todos os dias por amor do nome de Jesus. Quero que você estenda a sua mão e que você agora comece a pedir ao Senhor: Deus, abençoa e guarda. Ó Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, pessoas, líderes, servos, ó Pai, que não têm tido a sua vida por preciosa. Ministérios, Deus, consolidados, Senhor. Pessoas que deram as suas vidas para o reino de Deus, que respiraram todos os seus dias, ó Pai, para que o Teu nome fosse glorificado. Senhor, pessoas que prepararam, ó Deus, o terreno para que uma nova geração surgisse, para que uma nova geração viesse. Ah, Deus, em nome de Jesus, aqui estão servos do Senhor. Oh Pai, servos
servos que o Senhor já tem chamado, pessoas diferentes, pessoas que estão dizendo: eis-me aqui, eu permanecerei contigo todos os dias e anunciarei as boas novas de salvação. Derramando o poder do Teu Espírito Santo sobre essas vidas preciosas. Se algum deles ainda estão, Senhor, meio indecisos acerca do Teu chamado, vai confirmando agora em nome de Jesus, trazendo, Deus, toda a Tua verdade sobre Teus sonhos e Teus propósitos para a vida deles, ó Deus. Não permita, Senhor, que se sintam envergonhados nem constrangidos, mas que saibam que o Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor mune, o Senhor dá estratégia. Em nome de Jesus, cobre essas pessoas, esconde, Senhor, dos olhos do inimigo, dos seus ardis. Em nome de Jesus, ó Deus, encobre-os nas Tuas asas e eles estarão seguros. Traz unidade, Deus, traz unidade nessa igreja, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Um amor, Senhor, que vem do alto, Deus, que todas as setas do diabo, todo o fogo do maligno, nas suas setas inflamadas, trazendo divisão, Deus, trazendo muitas vezes dores no coração que nós nem sabemos explicar, nós expomos tudo isso agora à cruz de Cristo, ao poder do Espírito Santo, e clamamos que em nome de Jesus essa igreja seja solidificada sobre a rocha, construída tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, sobre a fundação da rocha viva, da pedra angular. Em nome de Jesus, ó Deus, visita este lugar, mas permanece nele. Vem com as Tuas malas, Senhor. Constrói como Tu queres, Deus, porque aqui é a Tua casa. Aqui é a Tua casa, Senhor, não é a nossa. Não é como queremos, não é do nosso jeito, é do Teu jeito. Porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo amor, todo dom perfeito que vem do alto, derramará, Senhor, sobre este lugar e fará maravilhas e prodígios através dos Teus servos. Recebe toda a honra, toda a glória e toda a dedicação. E nesse público aqui de ovelhas, o Senhor também tem chamados. O Senhor tem chamados aqui. E eu sei que ao devido tempo, o Senhor, ó Deus, trará a vida em abundância para cada vida que se achega aqui. Em nome de Jesus, traz mesmo, levanta mesmo pessoas dessa cidade, Senhor, em nome de Jesus, homens e mulheres cheios da Tua presença, Pai, cheios da Tua glória, cheios do Teu poder. Faz mesmo nessas mães de filhos pequenos exemplos para essa comunidade de famílias solidificadas. Age, Deus, em favor dessas vidas, Pai. É o que eu Te peço nessa manhã, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode ficar aqui na frente um minutinho ainda vocês, aproveitar a oportunidade, está encerrando aqui. Eu estive a semana passada na igreja de um pastor amigo e ele está ao mesmo período que eu numa igreja. Aproximadamente, eu estou aqui um pouco mais, mas como pastor titular desde janeiro, e ele também é a mesma coisa na igreja. Eu fui ministrar a igreja e de manhã, num momento exatamente como esse, ele pega o microfone e fala: olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus me renovou, Deus me abençoou, porque eu estava pensando em desistir do ministério, ficar lidando com igreja, com picuinhas, essas coisas. Eu estava conversando com a minha esposa, ele dizendo, né? Conversando com a minha esposa a respeito da possibilidade de parar com o ministério e tal. E foi muito triste ver essa situação em um período tão curto, né? E eu queria dizer para vocês essa manhã que esse desabafo eu não tenho para fazer nessa igreja, né? Porque é um privilégio poder trabalhar com uma equipe como essa. Eu estou apaixonado pela comunidade, apaixonado pela cidade, apaixonado pelo ministério, né? A oportunidade de trabalhar junto com o pastor João, que preparou o terreno, deixou pronto. A oportunidade de ter a família dele junto conosco aqui. Nessa oportunidade, né, infelizmente, uma transição que não foi feita, o pastor saiu, os filhos já não querem mais ir à igreja. E hoje nós podemos ver o Abner, Mirella, o pastor João com a gente, uma transição bem feita, a igreja em paz. Eu tenho que dizer para vocês que eu agradeço ao conselho dessa igreja, ao pastor João, essa equipe, essa nova geração que está vindo na igreja. Eu queria que vocês respeitassem essa nova geração que está sonhando, que está buscando seu lugar, seu espaço para servir ao Senhor. Ninguém quer concorrer, todo mundo aqui quer servir.
e nós queremos servir junto com vocês aqui, tá bom? Obrigado pela oportunidade de poder ser pastor de vocês, obrigado pela oportunidade de servir junto com vocês aqui nessa comunidade, e eu não tenho nenhum desabafo para fazer, eu só quero dizer da minha alegria de poder ser um instrumento de Deus nesse lugar e de poder estar junto com vocês nessa obra que Deus está fazendo e começando aqui em Sertanópolis. Sertanópolis é do Senhor Jesus, amém? E nós pegamos essa palavra para nós, 100% de Sertanópolis, em nome de Jesus, e nós vamos servir ao Senhor, amém? Uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Muito obrigado, irmãos, pode se assentar. Pode se assentar um minutinho, por favor. Nós temos um batismo para fazer aqui de uma pequenininha. Quero chamar a Helena, que vem aqui à frente, por favor. A Helena vai ser trazida pelo Anderson e pela Amanda, seus pais. A Helena nasceu no dia 24 de abril, certo? E hoje ela está completando aniversário. Convidar aqui o pastor João, que vem à frente me ajudar, por favor. O seu Mazini também vai contribuir nesse momento. Fique de frente com a igreja aqui. Olha que beleza. Irmãos, nós batizamos crianças na igreja, mas nós não batizamos para a remissão de pecados. O batismo não é para lavar pecados, o batismo é para simbolizar a entrada no reino de Deus. Assim como o judeuzinho recebia a circuncisão para simbolizar que ele entrava no reino de Deus, para que ele entrava no povo judeu, assim como o judeuzinho pequenininho participava da mesa da Páscoa, da refeição solene da Páscoa, nós entendemos que assim também a criança, ela tem direito de entrar no corpo de Cristo e tem direito de se assentar à mesa também para celebrar a nossa Páscoa, que é Jesus, e a nossa ceia. Por isso nós batizamos crianças, não para a remissão de pecados, não para tirá-las do limbo. Nós batizamos crianças para simbolizar que elas são parte da igreja. Então, quando batizarmos a pequena Helena aqui, nós estamos dizendo que essa comunidade a gente recebe com muita alegria, que a gente recebe com muita graça. Tem pessoas convidadas aqui hoje também, né? Tem? Eu quero convidar vocês que estão aí, que foram convidados, pode vir aqui à frente, fica aqui do lado. Os pais os avós da Helena, né? Pode vir aqui à frente também. Isso, pode vir, participar, ficar bonito na foto. O pastor João vai fazer esse batismo. Os tios podem vir também. Fica aqui do lado, olha que bonito. Vamos aproveitar essa oportunidade. Fica aqui do lado. Todo mundo que foi convidado para participar desse momento. Mas Anderson e Amanda, é um privilégio receber a Helena como membro dessa igreja. A responsabilidade de vocês é maior agora, porque vocês estão dizendo, ela vai entrar no corpo de Cristo. E quem vai sustentá-la e nutri-la durante esse período, até ela dizer sim, é vocês. São vocês. Vocês têm essas responsabilidades agora como pais, de educar essa criança no caminho que ela deve andar. Para quando ela tiver a sua maioridade, ela possa vir aqui à frente e dizer, o que o meu pai e minha mãe fizeram por mim, eu recebo, eu aceito e vou encaminhar nisso. Que vocês possam caminhar como casal na presença do Senhor e possam educar essa criança no caminho que ela deve andar. Ainda que ela cresça, ela não se desviará dele. Certo, Helena? Você gostou da ideia, né? Que bom. Pastor João. Helena, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora que teu Santo Espírito tome a Helena nas tuas mãos, ó Deus, esteja sustentando esta criança para que ela cresça uma serva obediente ao Senhor, um instrumento para a honra e glória do teu santo nome e para alcançar muitas almas para Cristo Jesus. Nós abençoamos seus pais, abençoamos seus parentes também, Senhor, que eles sejam usados pelo Senhor e para o Senhor em tudo que eles fizerem, em nome de Jesus. Amém e amém. É um privilégio a gente poder ver os cordeirinhos de Deus estando na casa do Senhor nosso Deus e abençoados por Ele. Que Deus abençoe a Helena e a sua família. Amém. Vocês podem se assentar, viu? Deus abençoe. Que bênção. E nós estamos encerrando esse momento. Eu quero convidar você para voltar hoje à noite, às 19h30, né? Quem sabe a Jordana esteja conosco ainda, a gente não sabe, a gente vai continuar na intercessão, né, Mário? Mas a gente estará aqui às 19h30, né? A Jordana aqui, ou a Jordana não. A pessoa mais importante estará aqui essa noite, ela já marcou presença, o Espírito Santo de Deus. Então vem aqui às 19h30, que ele certamente estará aqui também para nos abençoar e ministrar. Vem aqui o Jordana e Mário mais uma vez, isso. A gente quer agradecer a Deus.
E a Fátima vai dar um presentinho para vocês. Pode vir aqui à frente, por favor. Mais presente, né? O importante também é uma forma de a gente agradecer e honrar a vida de vocês e agradecer. Muito obrigado, tá? A gente não sabe se vai ter essa oportunidade de novo, mas já estamos fazendo. Muito obrigado por vocês estarem conosco, né? E poder ter cedido parte do seu tempo para estar ministrando. O Júnior, ele é procurador do Estado lá no Mato Grosso do Sul, uma agenda muito cheia, e graças a Deus ele, né, decidiu estar conosco, trazendo a sua esposa e a sua família para poder ministrar. Fátima vai entregar um presente para vocês, tá bom? Um doce da casa, principalmente aí da nossa região, e a gente quer abençoar a vida de vocês, tá bom? Uma salva de palmas, Deus. É meu. Vai comer mais ainda, certo? Vamos ficar em pé, pessoal? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia. Agradecemos por esse tempo tão precioso. E nós queremos, ó Deus, assumir essa vocação que o Senhor nos convidou a fazer. A vocação de sermos uma geração que vai fazer a diferença no lugar onde estamos. E vamos, inclusive, pagar o preço para que isso aconteça do nosso tempo, do nosso dinheiro. Vamos, ó Deus, investir nas nossas vidas para cumprir o Teu chamado. Abençoe essa igreja para que possamos, ó Deus, fugir das garras da religiosidade e servirmos ao Senhor, ó Deus, na espontaneidade do Espírito. Ajude-nos a isso, Pai, a não sermos fariseus e saduceus, travestidos de cristãos, mas a sermos discípulos do Senhor Jesus, onde quer que estejamos. Prepara, Deus, a nossa vida para servir no Teu reino. E obrigado pela vida da Jordana, do Mário, a sua família, a Maria Luísa, a Ana Júlia, o Mário Eide. Deus, que o Senhor abençoe o retorno deles, a viagem. Obrigado pelo tempo que eles tiveram conosco e que muito mais eles recebam de Tua parte, por terem dado parte do seu tempo para estar conosco, Pai. Abençoe essa família, usa poderosamente. Nós profetizamos sobre a vida deles bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal. Um bom final de semana. Quiser aqui dar um abraço na Jordana, as meninas, principalmente aí do chá, pode ficar à vontade, tá bom? Até a noite, se Deus quiser. Is for living with you. I made my decision.